muitos de nós ainda não nos atentamos para dos pontos principais de Allan Kardec. A gente fala dos 5 livros principais, por exemplo, mas muitos de nós ainda não acordamos que a genialidade de Allan Kardec era nas perguntas feitas, né? Hoje nós vemos nos canais de televisão, por exemplo, grandes entrevistadores, e vemos entrevistadores talvez não tão geniais. Allan Kardec foi o entrevistador genial. Ele reuniu a coletânea de perguntas que traziam grandes indagações existenciais ao longo dos milênios. E fez um grande compêndio da qual todos nós somos herdeiros, que é o Livro dos Espíritos. Passa para a gente, por favor, Paulo. Das perguntas, as respostas, das respostas, o consolo. Qualquer um de nós, qualquer dúvida que tenhamos, encontramos entre as 1019 questões e respostas de O Livro dos Espíritos, o direcionamento. Dessa vez não um direcionamento ingênuo, muito ao contrário. Encontramos uma resposta fundamentada na lógica de um homem que estudou e estudou muito. Um homem que sabia línguas, um homem que estudava os astros, um homem cuja sua obra literária fazia parte da Academia Francesa. As escolas parisienses, ou melhor, as escolas da França, seguiam alguns dos livros desse homem. Nós trouxemos aqui um trechinho de O Livro dos Espíritos, está na introdução do livro, onde Kardec diz: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Bonito isso, né, gente? Isso é bonito, é profundo. Talvez se ele tivesse parado aí, já tinha nos dado uma grande contribuição. Mas eram preciso 1019 perguntas para responder muitas dúvidas. Quando nós começamos a divulgar o trailer do filme que fizemos, começaram a chegar para a gente algumas histórias. Histórias que muito nos emocionaram. E para que nós continuássemos, eu queria mostrar para vocês a dramatização, um vídeo de 2 minutos de uma dessas histórias. Vou pedir para o Paulinho disparar para a gente. São 2 minutinhos. Vamos acompanhar. O Filme dos Espíritos é uma obra de ficção, mas na vida real, muitas pessoas tiveram suas vidas mudadas graças a O Livro dos Espíritos. Uma destas pessoas é a Oliva. Um incêndio, a morte de um filho e a depressão. Eu vou contar para vocês como no meio do século passado a Dona Oliva, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conseguiu reescrever a história dela. Um incêndio destruiu a casa da minha família, levando meu filho Chiquinho, de 10 anos. Eu fiquei em coma por semanas, além de grande parte do corpo queimado. Depois de alguns meses de recuperação no hospital, voltei à rotina do lar. Passei por uma violenta depressão por pensar que eu era a culpada pela morte do meu filho. Todas as tardes, levava meus outros filhos, ao colégio. E sem motivação para mais nada e ainda assombrada pela culpa, eu sentava em uma praça e ficava praticamente imóvel durante toda a tarde. Neste momento, começaram os pensamentos sugerindo o suicídio. Vá para perto dele, vá cuidar do seu filhinho no céu. Que mãe é essa que deixa o próprio filho morrer? Foi quando um senhor, já de idade, em uma dessas tardes na praça, sentou ao meu lado, no banco. Ficou um pouco, sorriu e foi embora. Na tarde seguinte fez a mesma coisa. E isso seguiu por alguns dias, até que ele, ao sorrir, se despedia e dizia: fique com Deus.
Os pensamentos sombrios iam se afastando de minha mente. Passei a sorrir, ainda que tímida e cabisbaixa. Certa tarde, ao sentar ao meu lado, ele começou a contar uma história. Falava da França, dos salões parisienses, das intrigas e das disputas pelo poder no século XIX. Então falou da história de um homem, um herói desconhecido, que havia dado sua vida por amor ao Cristo. Um professor amoroso, que havia escrito um livro muito importante para mim. Para mim? Perguntei. Sim, ele respondeu, sorrindo. Senti tanta ternura naquele sorriso que me permiti perguntar que livro era aquele. Ele levantou com dificuldade e pediu que eu seguisse. E saiu, caminhando. Depois de algum tempo, entramos em uma casa e em uma das salas daquele lugar, uma biblioteca. O gentil senhor foi até uma prateleira, pegou um livro e entregou-o a mim. Em minhas mãos eu tinha o Livro dos Espíritos. Isto mudou a minha vida. Assim que nós divulgamos o primeiro trailer de O Filme dos Espíritos, começou a chegar para a gente várias histórias como essa, né? Chegou, por exemplo, a história de um homem que em Londres encontrou em um beco o Livro dos Espíritos em português e mudou a vida dele. Chegou mais uma porção de histórias de pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, mas a que mais nos impressionou foi a história da Dona Oliva, que no meio do século passado teve uma dor como essa, né? Chico Xavier nos dizia que ele, Chico Xavier, não conhecia dor maior do que sente uma mãe quando perde o seu filho. E como levar consolo a essa mãe? Através da razão. Através das 1019 questões de O Livro dos Espíritos, essa mãe teve condições de ter certeza de que o seu filhinho continuava a sua trajetória. Através das 1019 questões de O Livro dos Espíritos, essa mãe entendeu o Deus eterno, o Deus imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Através dessa obra grandiosa que é o Livro dos Espíritos, que mesmo que alguns de nós ainda não a estudamos, porque certamente haveremos de estudá-la e estudá-la e estudá-la, é que nós encontramos, é que nós estamos aqui. Nós espíritas costumamos dizer, né, que chegamos na casa espírita pela dor ou pelo amor. Quase sempre, a maior parte de nós chegamos pela dor. Eu cheguei pela dor. E encontramos o amor em resposta raciocinada, através da obra grandiosa desse espírito extraordinário Allan Kardec nos deixou. E é por isso que nós fizemos o Filme dos Espíritos. Não é para ganhar dinheiro. Se ele viesse, será muito bem-vindo, até porque o filme não é meu. O filme é de uma casa espírita também. O filme é do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e da Fundação Espírita André Luiz. Hoje, o Centro Espírita Caminho da Luz tem uma obra social que é o Nosso Lar, não é, dona Marlene? Que deve custar um bom dinheiro para manter isso todos os meses. A nossa instituição custa perto de 8 milhões de reais por mês. Nós tratamos de deficientes mentais e físicos. As Casas André Luiz hoje trata de 1.600 deficientes mentais e físicos. E é caro tratar desses nossos irmãos. Os nossos patrões, nós costumamos os chamar de nossos patrões, né? É muito caro cuidar deles, 8 milhões de reais mês. E por que a Fundação Espírita André Luiz foi fazer TV, foi fazer rádio, foi fazer literatura? Porque ela não quer que daqui a 100 anos essa conta seja de 16 milhões, de 20 milhões, de 30 milhões. Porque na medida que o ser humano ainda não compreende que ele não se resume à matéria e que ele é muito mais do que isso, na medida que o ser humano não compreende que por mais que a dor lhe visita no dia de agora, amanhã o sol vai nascer, ele pode incorrer em erros muito graves, machucar-se,
machucar os seus próximos e pode vir a incorrer numa situação de deficiência numa próxima vida. Então, como é que nós resolvemos isso? Abrindo as paredes das casas espíritas, porque muita gente não entra numa casa espírita, porque acha que ali vai encontrar um trabalho, um tambor, né? uma galinha, enfim. As pessoas ainda não sabem o que é o espiritismo. Boa parte das pessoas não sabem. Algumas revistas nos falam perto de 20 milhões de espíritas, o IBGE fala em 2 milhões e pouco, 3 milhões. Né? Ora, nós somos em 180, 190, então quer dizer, 170 não sabem nada ou sabem muito pouco. E essas pessoas correm o risco do aborto, do suicídio, do uso desregrado da sexualidade, e elas morrem de medo de pisar numa casa espírita. De maneira nenhuma vão ler um livro espírita. Aliás, outro dia eu fiquei chocado que nós estávamos conversando, eu e mais 2 amigos, e eu e um amigo falávamos das nossas travessuras da adolescência, né? E aí o outro amigo falou assim, a pior delas foi a minha. E olha que eu já tinha falado algumas terríveis minhas, o meu outro amigo tinha falado outras terríveis dele. Reginaldo, esse é o nome desse amigo. Qual foi a sua travessura da adolescência? Meus pais são evangélicos. Quando eles viram o Livro dos Espíritos na cabeceira da minha cama, foi terrível. Olha só, né? Foi terrível para aqueles pais ver que o filho estava estudando o Livro dos Espíritos, porque ainda tem esse preconceito de quem não conhece. E como é que nós levamos isso para o mundo afora? Por favor, Paulinho. Através das casas espíritas, como essa, uma noite de segunda-feira, essa festa bonita, né? Através da literatura, são 5 livros especialíssimos, e desses 5, tantos e tantos livros, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, de Valdo Franco, Bacelli, tantos outros médiuns que ao longo desses 150 anos têm nos trazido mensagens belíssimas da espiritualidade, através das rádios, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, aqui na minha frente tem uma câmera, estamos transmitindo essa palestra pela web, através da Rede Boa Nova de Rádio, que também é uma emissora da Fundação Espírita André Luiz, assim como é esse filme também, através da Rádio Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e através de tantos e tantos programas de rádio comunitária, de fundos de quintal que seja, neste Brasilzão, que estão levando o consolo para a casa das pessoas. Nós somos da Fundação Espírita André Luiz, às vezes a gente se depara com um e-mail de que a pessoa comprou lá uma parabólica, sem querer caiu na TV Mundo Maior, sem querer caiu na Rede Boa Nova de Rádio, caiu-lhe um livro às mãos no momento onde ele estava absolutamente desesperado. E o que sai disso? Razão. Razão que consola, razão que educa, razão que orienta. Essa razão que Allan Kardec nos trouxe e que é o fogo que alimenta as nossas vidas, que nos faz perseverar, acordar a cada dia, buscando ser um tantinho melhor. Um tantinho. Não precisa ser muito não, porque Deus não tem pressa. A gente vai de degrau em degrau, ascendendo a caminho do Cristo. Passa para a gente, por favor. E aí, nós vamos caindo no que nós viemos fazer aqui nessa noite. Falar dessa obra tão especial para nós, que foi feito com tanto carinho, que foi feito com tanto suor, né? Aliás, hoje eu entendo completamente bem-aventurados os que sofrem. Porque, olha, a gente sofreu, gente. A gente sofreu. Se nós soubéssemos o que passaríamos quando tivemos a bendita ideia de fazer o filme, nós não faríamos. Não falaram, né? Tivemos a ideia, e fomos fazendo, e fomos fazendo, e fomos fazendo, e fomos apanhando, e apanhamos, mas apanhamos bonito. Mas bem-aventurados os que sofrem, né? A gente viu que estava acontecendo, que a espiritualidade queria o projeto, que os espíritos, por mais defeituosos que nós somos, não nos abandonaram um segundo apenas. Passe o slide para a gente, por favor. E aí eu vou contar para você 5 coisinhas que aconteceram, historinhas rápidas durante as filmagens do Filme dos Espíritos. Primeiro vamos falar de fenômenos. Nós adoramos falar de fenômenos, né?
a fenomenologia ainda nos suscita tanta curiosidade,